Bom dia. Se você acordou hoje com o coração apertado, com aquela sensação de que a ansiedade já estava te esperando antes mesmo de você abrir os olhos, saiba que você não está sozinho. E mais do que isso, você está no lugar certo. Hoje é segunda-feira, dia 19 de janeiro, e o que a gente traz para você não é uma fórmula mágica, não é uma promessa de que tudo vai se resolver num estalar de dedos. A gente traz uma oração simples, uma companhia para o seu dia, e a palavra de Deus que nos lembra que Ele está perto. Esse canal existe para isso, para caminhar com você, um passo de cada vez, com fé simples e coração aberto. E o pedido de hoje, que a gente vai colocar diante de Deus juntos é esse: Jesus, acalma meu coração ansioso e firma meus olhos em Ti. Não é sobre fingir que a ansiedade não existe, é sobre aprender a entregar ela, hoje, agora, neste momento. Antes de a gente entrar na oração, vamos ouvir o que a palavra de Deus tem para dizer sobre isso. Porque a Bíblia não ignora a nossa ansiedade, ela não finge que a vida é fácil, mas ela nos mostra um caminho. Vamos ler Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Repara que o texto não diz que você não vai sentir preocupação. Ele diz: não permaneça nela, não deixe ela te dominar. Traga tudo para Deus, com honestidade, com gratidão pelo que Ele já fez, e deixa que a paz dele, aquela paz que a gente não consegue nem explicar direito, faça a guarda do seu coração e da sua mente. Isaías 26:3 complementa isso de um jeito lindo. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia. Olha só, não é sobre não ter problemas, é sobre onde você fixa o olhar. Agora, vamos ser honestos sobre como isso aparece na vida real. Você acorda, pega o celular e antes de agradecer pelo dia, você já está checando mensagens, notícias, pensando na lista de coisas que precisa resolver. A ansiedade não vem sempre de uma coisa só. Às vezes ela vem do acúmulo. A conversa difícil que você precisa ter, a conta que está apertada, a relação que não está bem, a decisão que você precisa tomar e não sabe qual é a certa. E aí, lá no meio da manhã, no trânsito, no trabalho, na correria de casa, aquele aperto no peito aparece. A respiração fica mais curta, a mente dispara, você começa a imaginar os piores cenários, a tentar controlar tudo, a prever cada problema antes que ele aconteça. E quanto mais você tenta segurar tudo sozinho, mais pesado fica. O erro comum, e olha, a gente faz isso direto, é achar que a solução para a ansiedade é ter todas as respostas agora, é controlar cada detalhe, é não descansar enquanto não resolver tudo. A gente vive como se paz fosse um luxo para quando tudo estiver resolvido. Mas a verdade é que esse dia nunca chega, sempre vai ter algo. E enquanto isso, a gente vai vivendo com o coração apertado, com a mente acelerada, tentando ser Deus da própria vida. A gente alimenta a ansiedade quando fica ruminando os mesmos pensamentos, quando fica checando o celular a cada 5 minutos para ver se algo mudou, quando fica tentando adivinhar o que o outro está pensando, quando fica ensaiando conversas que ainda nem aconteceram. E isso pesa, isso cansa, porque você não foi feito para carregar tudo isso sozinho, mas tem um caminho diferente. E ele começa hoje, agora, com um passo simples. O caminho de Deus não é você resolver tudo de uma vez, é você escolher neste momento olhar para Ele. É você dizer: Jesus, eu não sei como tudo isso vai se resolver, mas eu confio em Ti. É você entregar o que você não controla e fazer com fidelidade o que está na sua mão hoje. É você parar de tentar prever o futuro e viver este dia, esta hora, este momento, com os olhos em Jesus. Você não precisa ter todas as respostas. Você precisa confiar em quem tem. E isso se faz um passo de cada vez, uma escolha de cada vez, uma entrega de cada vez. Mas antes de a gente colocar tudo isso na presença de Deus em oração, tem uma coisa importante que a gente precisa fazer. A gente precisa parar e deixar Deus olhar para o nosso coração, porque às vezes a ansiedade que a gente sente tem raiz em coisas que a gente não quer enxergar.
Então vamos fazer isso com mansidão, sem medo, sabendo que Deus não está aqui para condenar, mas para curar. Deus, antes de eu pedir que o Senhor acalme meu coração, eu preciso te pedir. Revela o que está errado em mim. Mostra onde eu estou alimentando essa ansiedade. Será que eu estou confiando mais na minha capacidade de controlar as coisas do que em ti? Será que eu estou me colocando no centro, achando que tudo depende só de mim? Senhor, me mostra se eu estou segurando mágoa, se eu estou deixando o orgulho me impedir de pedir ajuda, se eu estou fugindo de uma conversa que eu preciso ter, se eu estou adiando o perdão que eu preciso dar. Me mostra se a minha ansiedade vem de eu estar correndo atrás das coisas erradas, das aprovações erradas, das comparações que só me machucam. Me mostra se eu estou vivendo para agradar gente em vez de te agradar. Me mostra onde eu estou mentindo para mim mesmo, fingindo que está tudo bem quando não está. E diante do que o Senhor revelar, eu confesso, eu reconheço, eu me arrependo, perdoo a minha dureza de coração, perdoo a minha teimosia, perdoo a minha falta de fé. Eu entrego tudo isso agora. E eu recebo a paz que só o Senhor pode dar, aquela paz que guarda minha mente e meu coração, não porque tudo está resolvido, mas porque eu estou em Ti. Agora, se essa oração está fazendo sentido para você, se você sente que precisa disso todos os dias, se inscreve no canal para caminhar com a gente. E lá nos comentários, escreve essa frase: hoje, meus olhos estão fixos em Jesus. Não é só uma frase bonita, é um jeito simples de você alinhar seu coração com o que você está buscando hoje. É você declarando onde está a sua confiança. Então, com o coração aberto, vamos colocar o dia nas mãos de Deus. Um passo de cada vez com fé simples. Pai, aqui estamos nós, de coração aberto, de mente cansada, mas com a certeza de que o Senhor nos ouve. Hoje, logo no começo deste dia, a gente entrega tudo nas suas mãos. A gente entrega os pensamentos que já começaram a girar na nossa cabeça desde cedo, as preocupações que a gente acordou carregando, a lista de coisas que precisa ser feita e que parece maior do que a gente. Senhor, a gente entrega a pressa, a pressão, o medo de não dar conta, o medo de decepcionar, o medo de errar. A gente entrega as conversas que vão acontecer hoje, as decisões que a gente precisa tomar, os imprevistos que a gente nem imagina ainda. Dá pra gente, Senhor, sobriedade. Dá pra gente clareza mental. Ajuda a gente a não viver no piloto automático, mas a estar presente, consciente, atento à sua voz. Dá domínio próprio pra gente não reagir no impulso, pra gente não falar o que não deve, pra gente não tomar decisões apressadas movidas pela ansiedade. Acalma nossa respiração, acalma nosso peito, acalma nossa mente. A gente quer começar esse dia com calma, com a certeza de que o Senhor está no controle. Jesus, o pedido de hoje é direto. Acalma meu coração ansioso e firma meus olhos em Ti. Senhor, o Senhor sabe o que está deixando a gente ansioso. Sabe o nome de cada preocupação. Sabe o peso de cada medo. E a gente não vai fingir que não existe. A gente traz tudo para Ti agora. Aquela situação financeira que aperta, aquela relação que está difícil, aquela decisão que a gente precisa tomar e não sabe qual caminho seguir, aquele problema de saúde, aquela incerteza sobre o futuro. Senhor, acalma nosso coração, não porque tudo vai se resolver agora, mas porque a gente escolhe confiar em Ti. Firma nossos olhos em Ti, Jesus. Tira nosso olhar das circunstâncias, do tamanho do problema, da opinião dos outros, das comparações que só nos fazem mal. Firma nossos olhos na Sua palavra, na Sua promessa, no Seu caráter. O Senhor nunca falhou, o Senhor nunca abandonou, o Senhor nunca deixou de cuidar. Então a gente escolhe, hoje, fixar o olhar em Ti. Quando a ansiedade vier, e ela vai vir, a gente vai lembrar. Meus olhos estão em Jesus. Quando o medo bater, a gente vai lembrar. Ele está no controle. Quando a vontade de controlar tudo aparecer, a gente vai lembrar. Eu confio. Senhor, guarda nosso coração e nossa mente hoje. Não deixa a gente se perder nos pensamentos ruins, nas imaginações ruins, nas previsões ruins. Traz a gente de volta para Ti cada vez que a gente começar a se desviar. E, Senhor, a gente quer Te pedir por cada área da nossa vida hoje, pela nossa família, Pai. A gente pede paciência para lidar com as diferenças, com as dificuldades, com as feridas que ainda não sararam. Dá pra gente sabedoria,
para saber quando falar e quando calar, para saber quando agir e quando esperar. Onde tem mágoa, traz cura. Onde tem distância, traz aproximação. Onde tem dureza, traz ternura. Dá pra gente a palavra certa na hora certa, o gesto certo, a atitude certa. E livra a gente de descontar nos outros a ansiedade que a gente está sentindo. No trabalho, Senhor, a gente te pede constância. Dá pra gente foco para fazer o que precisa ser feito sem se desesperar. Dá sabedoria para lidar com os desafios, com as cobranças, com as pressões. Abre as portas que o Senhor quer abrir e fecha as que precisam ser fechadas. Dá paz no meio da correria e livra a gente de buscar a nossa identidade no trabalho, de achar que a gente vale pelo que a gente produz. Na nossa saúde, Pai, a gente te pede equilíbrio. Ajuda a gente a cuidar do corpo, da mente, das emoções, sem exageros, sem negligência. Dá força onde a gente está fraco. Dá a direção onde a gente precisa mudar. E sustenta a gente naquilo que a gente não pode mudar. Nas decisões que a gente precisa tomar, Senhor, dá discernimento. Mostra o caminho. Abre os olhos da gente para ver o que o Senhor está mostrando. E dá coragem para obedecer, mesmo quando não for fácil, mesmo quando não fizer sentido para todo mundo. Protege a gente, Senhor. Protege nossa mente das mentiras, das distrações, das tentações. Protege nossas palavras. Não deixa a gente falar o que vai machucar, o que vai destruir. Protege nossos caminhos, nossos passos, nossas escolhas. E se a gente errar, traz a gente de volta. E, Pai, onde tem falta de perdão, a gente te pede, ajuda a gente a perdoar. Não porque a pessoa merece, mas porque a gente precisa ser livre. Tira o peso da mágoa do nosso peito. Liberta a gente do ressentimento que só nos machuca. Ensina a gente a perdoar, como o Senhor nos perdoa. Senhor, a gente te agradece. Agradece porque o Senhor está cuidando, mesmo quando a gente não vê. Agradece porque o Senhor está no controle, mesmo quando parece que tudo está desmoronando. Agradece porque o Senhor é fiel, todos os dias, sem falhar. Que a gente reafirma hoje. A gente confia em Ti. A gente não sabe como tudo vai ser, mas a gente sabe em quem a gente crê. E isso basta. Dá pra gente firmeza para caminhar hoje, do começo ao fim, com os olhos fixos em Ti. Um passo de cada vez. Uma escolha de cada vez. Uma entrega de cada vez. Em nome de Jesus, amém. Escuta, você não precisa vencer tudo hoje. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Você não precisa estar perfeito hoje. Você só precisa caminhar com Deus hoje. Um passo de cada vez. E se você tropeçar, levanta. Se você errar, recomeça. Porque a misericórdia de Deus é nova a cada manhã. E cada dia é uma nova chance. Não é uma chance para você se provar. É uma chance para você confiar. Hoje, você não está sozinho. Deus está com você. E Ele vai acalmar seu coração. Ele vai firmar seus olhos nele. Não da forma que você imagina. Não no tempo que você quer. Mas Ele vai fazer. Então, respira fundo. Solta o que você não controla. E caminha. Que a paz de Deus, aquela paz que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, hoje e sempre.